Olá, seja bem-vindo, Resenha Literária começando, já convidando você a se inscrever no canal se você não for inscrito, curtir esse vídeo e deixar o seu comentário, a sua participação aqui embaixo. Hoje nós iremos falar sobre uma obra importante dentro da trilogia que nós estamos apresentando. A obra se chama, a peça se chama As Eumênides de Ésquilo, e esta peça constitui, junto com Agamenon e as Coéforas, uma trilogia que Ésquilo apresenta aquela discussão, aquela investigação, aquele tema dentro do teatro e da literatura grega que se diz respeito a Argos, a terra do Agamemnon. A figura de Agamemnon, só um parênteses aqui importante, se você não assistiu a resenha sobre o Agamemnon, do que se trata, assista aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição, e também as Coéforas, que é importante, porque é uma trilogia, então essa é a terceira parte, para você entender melhor do que se trata, o que está acontecendo nesta peça. Agamenon ainda, se você quiser assistir mais alguma coisa sobre isto, você tem também, que vou deixar o link aqui embaixo, da nossa resenha sobre a Ilíada. Agamenon é o chefe da expedição em resgate a Helena de Troia, que é a esposa de seu irmão Menelau, rei de Esparta. Orestes, essa também é chamada de Oresteia, essa trilogia. Orestes, que é o filho mais novo de Agamenon. Agamenon, então, relembrando, tem três filhos, Três filhos. Uma de suas filhas, ele vai junto com essa sua filha vai junto com ele para a Guerra de Troia, e chegando lá, no meio do caminho, na verdade, no meio do caminho, não conseguem, é muito difícil, o mar muito revolto, então chegam à conclusão pelos sábios, por aqueles que estão ali para prestar as homenagens aos deuses, que o Agamemnon precisa fazer um sacrifício, para que os deuses assim recebam esse sacrifício e permitam que eles cheguem com segurança até as praias ali da cidade de Troia, de Ilion. E ele sacrifica sua própria filha. Esse evento é importante, que não está escrito de uma forma assim, redigida historicamente pela Associação dos Fatos na Ilíada. Nós temos acesso a isso justamente pela primeira peça que nós estamos resenhando aqui, que é Agamenon. Então eu quero que você assista para entender melhor isso. Depois disso, depois do que acontece nas Coéforas, Orestes foge. Depois de matar a sua mãe e o amante da sua mãe, ele foge. Foge, sai de Argos, tenta se livrar daquele ambiente, fugindo para que não seja também capturado. No entanto, as Fúrias, ou Eríneas, o nome também grego, que são assim a personificação da vingança, elas perseguem, as Fúrias perseguem o Orestes. E perseguindo o Orestes, elas querem justamente que ele pague pela morte da própria mãe. E, consequentemente, também a morte do amante da mãe, mas esse menos, Então percebe que aqui há um elemento da tragédia grega, o termo tragédia, Não sei se vocês sabem, Vale a pena fazer uma distinção. Nós temos o termo tragédia, que é quando o final daquela história termina mal. Geralmente com uma morte. Geralmente com uma morte. E nós temos, do outro lado, a comédia. Hoje nós percebemos assim, a comédia é aquilo que tem um tom de humor. Não, só que a comédia, originalmente falando, a comédia é o contrário da tragédia. A tragédia, o fim daquela história é um fim ruim, negativo, trágico, como o próprio nome diz. Comédia é que o fim é positivo, é feliz. Essa é a ideia de comédia. A Divina Comédia, por exemplo, assim é chamada, comédia, divina foi acrescentada depois, justamente porque o Dante começa a sua narrativa dizendo que está perdido, não consegue se encontrar, não sabe o que fazer, como se estivesse numa floresta toda fechada, sem saber para onde ir e tal. E no final ele termina no paraíso. Então,
Essa é a ideia, né, da comédia, o final é bom. Então, dentro dessa tragédia aqui, essa tragédia das Eumênides, ela traz algo diferente para nós. Ela não está contando propriamente uma história trágica, no sentido em que começa de um ponto e vai levar, e o final é trágico. Não é isso que está acontecendo. Aqui nós temos o Orestes sendo perseguido pelas fúrias e ao mesmo tempo sendo ajudado por Apolo. Apolo faz com que as fúrias se adormeçam, né? Dá lá uma maneira do Orestes se livrar delas. E o envia para o templo de Atena, né? A deusa da sabedoria, né? Atena, lá em Atenas. Aí as fúrias, né, as Eríneas, elas voltam a encontrar Orestes depois em Atenas. Mas, quando elas se encontram com Orestes, né, a ideia, obviamente, seria capturar Orestes e fazer a vingança. Só que a deusa Atena protege o Orestes e propõe, então, um julgamento. Vamos fazer um julgamento. E aqui traz uma coisa muito interessante nessa tragédia, né? Nessa narrativa, nessa peça de Ésquilo. Nós teremos o discurso, o debate, a ideia de que você precisa se justificar, precisa provar as coisas, né? Presente aqui. E nós percebemos o quê? Dentro de uma concepção mais ampla, até mesmo de educação, nós percebemos que aqui, embora seja uma obra de literatura, envolva mitologia, já que nós estamos falando das Eríneas aqui, das fúrias, né? Os deuses e tudo mais, embora a mitologia seja de fato um movimento bem assim superior da própria racionalidade humana, a gente não vai falar disso aqui agora, que não é o tema, né? Mas aqui se introduz, né, esse discurso, sendo um discurso poético, ele dá uma abertura para o entendimento de um discurso retórico. Por quê? O que acontece no julgamento? Ambas as partes, né, as fúrias acusam, o Orestes vai se defender, mas se defender do quê? As fúrias acusam o Orestes, no primeiro momento, de ter matado a sua mãe. O Orestes matou a mãe dele e o amante dela, né? O seu agora marido, né? E esse é o primeiro movimento retórico, né? Do discurso retórico, que a gente chamaria de um discurso mais jurídico. Aristóteles vai dizer isso, um discurso mais jurídico. Você tenta provar o fato, argumentar em favor da existência do fato. Só que esse primeiro movimento das fúrias, ele é naturalmente derrubado pelo próprio Orestes, porque o Orestes admite. Ele muda, o Orestes nesse julgamento, ele muda o nível da discussão. Passa-se de uma discussão propriamente jurídica, né? Matar a mãe é um crime. Matar é um crime. Matar a mãe é um crime, ainda pesa muito mais, né? Pelo impacto assim, emocional, pelo impacto social que tem. É um crime. Só que o Orestes admite. E ele muda, ele sobe o nível para dizer que é o seguinte, o que está em jogo aqui não é se eu cometi ou não o ato, é se o meu ato que eu cometi, de fato admito, ele é justo ou ele é injusto. Então, aqui o Orestes, juntamente com as fúrias, passam para um tipo de retórica de exibição, um tipo de retórica de exposição do fato, mas buscando pelas entrelinhas do fato. Aquilo que está nas entrelinhas. Nu e cruamente, Orestes mata sua mãe. A pergunta é um ato de justiça ou é um ato de injustiça? O ato dele deve ser elogiado pelo contexto todo. Assistam as resenhas, né, da Agamemnon e as Coéfras, para você saber disso. Se você assistiu, mas eu lembro, tem um tempinho que a gente não grava, né? Volta lá, assiste de novo, né? Se esse ato, dentro desse contexto todo, olha só, dentro do contexto,
em que o pai volta, é morto, a mãe, né, mata o pai, ele vai lá e mata a mãe para vingar o pai. Se dentro desse contexto, e mais, se dentro desse contexto em que envolve ainda as profecias, os oráculos dos deuses, ou seja, existe ainda o contexto em que ele está inserido, isso é um fator importante, e o destino, a dificuldade de conduzir a liberdade humana diante dos oráculos. Né? Pessoal, o que nós temos aqui diante disso? Ó, de fato, quando nós temos uma fúria de um Deus, ou quando nós temos uma profecia, uma praga, dificilmente a gente consegue sobreviver. Por exemplo, vou deixar aqui uma recomendação de uma outra resenha. Prometeu acorrentado. Os Zeus vai lá e impõe uma pena a Prometeu acorrentado, também tem aqui no canal. Quando você tem esse movimento dos deuses, né, o que você pode fazer? Eu estou dizendo isso pelo contexto, né, para justificar o argumento de Orestes. Olha, foi justo ou não injusto? Trata-se de um ato de justiça. O que é o ponto? Hein? Isso aqui que Orestes comete, esse ato que Orestes comete, é um ato de justiça ou é um ato de vingança? Se é um ato de vingança, ele é puramente injusto. Porque dentro de uma sociedade civilizada, você tem a lei, as leis, né? Mas se aquilo ali, na percepção, lógico, tem as leis, mas assim, nem todas as leis são fixadas de forma escrita, né? Esse estágio demora para ser concretizado. Então, se você tem ali, né, no imaginário, na cabeça, na moralidade das pessoas, que os atos são justos ou injustos. Então, isso para uma certa discussão aqui. Né? Então, agora o que há discussão aqui não é o fato da existência, né, do ato cometido por Orestes, mas a sua natureza ética, a sua moralidade por detrás ali. E no final das contas, se ele é culpado ou não. Né? O culpado de quê? Que é interessante, porque a gente pode falar assim, ele é culpado de matar a mãe. Não, não, não. Não é isso, porque ele matou a mãe. Ele não nega isso. Ele é culpado ou ele é inocente de ter cometido um ato de justiça ou injustiça. E aqui está o ponto. E aí, nós temos no decorrer da votação, né, a Atena monta um julgamento e traz lá os juízes, né, os jurados, na verdade, melhor dizendo, eles votam e assim, há um empate. Né? Há um empate e aí voltam para a própria Atena, a sabedoria. Né? A sabedoria vai julgar o ato de Orestes, ela vota a favor de Orestes, absolvendo Orestes. As eríneas, né? As fúrias, não aceitam o resultado. Então você tem no primeiro momento ali uma retórica do convencimento do fato, né? Uma retórica mais jurídica, ela é descartada já de cara, porque o Orestes admite o fato. Por exemplo, quando alguém é acusado, né? Um parênteses aqui, né? Só para ver como que a literatura nos ajuda a entender isso, né? Quando alguém é acusado e tenta se defender de não ter cometido, ele tenta usar uma retórica jurídica, tanto para acusar como para defender. Né? Quando ele é um réu confesso, como é o caso do Orestes aqui, né? Ele confessa que fez aquilo, o julgamento geralmente é pela a ética, se houve um atenuante e tudo mais. Aqui no caso do Orestes de fato, sim, é justo ou injusto. E depois que nós temos as fúrias não aceitando o resultado, você tem também um desejo de vingança mais aflorado. E aí Atena faz um movimento importante. Ela tenta convencer as fúrias a permanecer em Atenas, né? Para que deixe de lado isso, para que aceite o resultado, né? do julgamento. E elas se tornam, assim, não mais fúrias, mas benfazejas, né? Eumênides, que é o termo grego. E aí a Atena usa o terceiro tipo de retórica, que é a retórica mais politizada, né? Pensando no bem social, pensando no bem da polis, algo assim, né? E aceitar o andar da sociedade para que não haja uma erupção ali. Muito bem, essa é
a nossa resenha da Eumênides, a peça de Ésquilo. Se você gostou, está aqui até esse final, né, da resenha, se inscreva no canal, divulgue essa resenha, né, juntamente com as outras, mas essa aqui também, para outras pessoas. Curta, comente aí, dê sugestões, está gostando, está gostando, algum livro que você queira que a gente comente, algum assunto aqui no canal. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.